Tem histórias que, por mais que o tempo passe, simplesmente não se encerram. A Suzanne von Richthofen é um nome que ficou marcado para sempre como protagonista de um dos crimes mais chocantes da história do Brasil. Um assassinato planejado dentro da própria casa, a morte dos pais e uma herança milionária como pano de fundo. Um caso que parecia ter ficado no passado, mas agora volta a assombrar o presente. Mais de 20 anos depois, um novo episódio acaba reacendendo tudo isso. A morte suspeita de um tio próximo, outra herança envolvida e mais uma vez o nome de Suzanne no centro da história. Coincidência ou um roteiro que insiste em se repetir? O que realmente se sabe até agora sobre a morte de Miguel Abdala Neto? Por que a polícia classificou o caso como suspeito? E por que Suzanne ela demonstrou tanta pressa em liberar o corpo, mesmo com a investigação ainda em andamento? Entre heranças milionárias, disputas familiares, teorias que tomaram conta das redes sociais e até previsões polêmicas feitas por uma vidente famosa, a dúvida volta a pairar no ar. A gente vai conferir os detalhes desse caso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Miguel Abdala Neto, tio de Suzanne von Richthofen, foi encontrado morto na tarde da última sexta-feira dentro de uma residência localizada na rua Baronesa de Bela Vista, no bairro Campo Belo, zona sul da cidade de São Paulo. Ele tinha 76 anos. Miguel, ele era irmão de Marisa von Richthofen, assassinada em 2002 ao lado do marido, Manfred von Richthofen. E um detalhe que chama a atenção, foi ele quem ficou responsável por administrar os bens e o patrimônio de Andreas, o irmão mais novo de Suzanne, até que o jovem atingisse então a maioridade. Segundo informações da polícia militar, os agentes foram acionados para atender a ocorrência e ao chegarem ao imóvel encontraram o corpo da vítima já sem vida. Miguel morava sozinho e não dava notícias havia cerca de 2 dias. No dia anterior à descoberta do corpo, a diarista chegou a ir até a casa para realizar a faxina, mas acabou indo embora após não conseguir contato. Ele também não respondeu às mensagens que recebeu. Quem acabou encontrando o Miguel foi o vizinho, João Batista da Silva. Estranhando a ausência do amigo, ele usou uma escada para subir o muro da residência e, ao olhar para dentro, viu Miguel caído no chão do quarto, com as costas apoiadas na cama. Diante da cena, ele acionou imediatamente a polícia, que confirmou que o idoso já estava sem vida. Inicialmente, não foram encontrados sinais claros de violência, mas alguns detalhes chamaram a atenção das autoridades, fazendo com que o caso não fosse tratado como uma morte natural. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e a polícia solicitou exames detalhados, incluindo toxicológico, já que as circunstâncias da morte e a causa do óbito ainda não foram oficialmente confirmadas. A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 27º Distrito Policial de Campo Belo, que solicitou perícia. O corpo de Abdala deve passar por exame necroscópico no Instituto Médico Legal para apurar a causa da morte. Miguel era médico, tutor de Andreas, irmão de Suzanne, e ex-inventariante dos bens de Marisa e Manfred Richthofen. Ou seja, oficialmente, ninguém sabe ainda o que aconteceu. E é aí que a história começa a ficar estranha. A pressa de Suzanne. Pouco tempo depois da morte do tio, já no domingo, Suzanne apareceu na delegacia com um objetivo bastante específico: liberar o corpo. Na prática, esse procedimento permitiria que ela desse início ao processo de inventário e, consequentemente, avançasse para a divisão da herança. De que, de fato, teve uma discussão aqui no 27º Distrito Policial, que fica na região do Campo Belo, aqui em São Paulo, onde ela esteve naquela época, há 24 anos, quando ela prestou o depoimento sobre as mortes dos pais, e só que desta vez ela não conseguiu, como você citou, Passaia, fazer a liberação do corpo do tio. A informação foi divulgada pelo colunista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, que destacou que essa movimentação poderia torná-la herdeira direta dos bens deixados pelo médico. Isso porque o tio morava sozinho, não era casado, não tinha herdeiros diretos, como pais, irmãos ou filhos. Nesse cenário, os parentes consanguíneos mais próximos seriam justamente Suzanne e o irmão dela, o Andreas.
Miguel deixou uma casa, um apartamento no Campo Belo, um bairro considerado nobre da capital paulista, além de um sítio no litoral do estado. De acordo com o colunista, o patrimônio total é estimado em cerca de 5 milhões de reais. E agora deu para entender a pressa, né? Diante disso tudo, a polícia acabou negando o pedido de Suzane, justamente porque a morte ainda estava sob investigação. Mesmo assim, ela teria recorrido à justiça tentando reverter essa decisão. Só que não foi apenas a mulher condenada por mandar matar os próprios pais que demonstrou interesse em liberar rapidamente o corpo de Miguel para dar andamento a esses trâmites. Ainda, segundo Ulysses Campbell, um dia antes, uma prima de primeiro grau e suposta ex-companheira de Miguel também teria tentado liberar o corpo para o sepultamento, mas igualmente não conseguiu. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. O jornalista entrou em contato com essa prima e, segundo o relato, ela afirmou torcer para que o médico tenha deixado um testamento. Isso porque durante o período em que teria se relacionado com o Miguel, ele teria dito que faria de tudo para impedir que Suzane tivesse direito às heranças da família. Vale lembrar que esse mesmo tio foi, no passado, um dos principais responsáveis por tentar barrar Suzane de receber a herança dos próprios pais, após o crime cometido em 2002. Ou seja, não se tratava apenas de um parente distante, mas alguém que ativamente se opôs aos interesses financeiros dela. Mesmo assim, apesar de todo esse histórico, a Suzane ainda pode, sim, acabar recebendo o dinheiro deixado pelo tio, o que é um absurdo, né? Para mim, pelo crime que ela cometeu, visando justamente a herança ali dos pais, ela não teria que ter direito a nada e ponto, acabou. Que ficasse tudo pro Andres, então, e se o Andres não tem condição, não tem ninguém pra ficar, que vá pra caridade. Vá pra caridade, mas ficar pra ela é um negócio ridículo, né? Em um primeiro momento. Só que o detalhe que acaba de chegar aqui pra gente, Passaia, é que apesar dela não ter conseguido fazer a liberação do corpo, ela pode ainda assim receber a herança do tio. Pode, porque agora a decisão vai ser da justiça. A única decisão que tem, tudo isso checado aqui com as nossas fontes na delegacia, que existe uma decisão da Justiça de São Paulo que ela não pode ter acesso à herança dos pais, porque na época do julgamento foi justamente esse tio, o Miguel Abdala, que entrou com esse processo para que ela não pudesse ter acesso ao dinheiro dos pais na época, avaliado em uma fortuna de 10 milhões de reais. E aí surge a pergunta aí que muita gente começou a se fazer, por mais pesada que ela seja, né? Será que a Suzane, ela tem alguma ligação direta com a morte do próprio tio? Suspeita. Oficialmente, a polícia não acusa a Suzane de absolutamente nada até agora. Não há denúncia, não há indiciamento, nada formal nesse sentido. Mas, nas redes sociais, nos comentários e até nas conversas do dia a dia, a pergunta insiste em se repetir. Será que ela pode estar envolvida? Essa desconfiança ganhou tanta força que chegaram a pichar a casa de Miguel com uma frase nesse mesmo tom, deixando claro como parte da população acredita, ou pelo menos suspeita, que algo mais possa ter acontecido ali. Só, gente, a casa onde foi encontrado morto o médico Miguel Abdala Neto, o tio da Suzane von Richthofen, foi pichada com uma frase que chocou os moradores. Está na sua tela, ó, falando o seguinte: será que foi Suzane? E vamos ser sinceros aqui, é impossível ignorar o histórico dessa mulher. Para alguém que planejou a morte dos próprios pais com tamanha frieza e que foi motivada, entre outras coisas, por dinheiro, fazer algo parecido com um tio, para muita gente, parece quase que fichinha. Então, na cabeça do povo, a ideia de que um tio poderia ser o próximo da lista não soa tão absurdo assim. Somando tudo isso, para os mais inclinados às teorias da conspiração, surge aí mais um ponto que acaba reforçando ainda mais as suspeitas. A vidente Shaline Grazik, ela é conhecida nacionalmente como a chamada sensitiva das estrelas, ela voltou a ganhar destaque depois de fazer previsões fortes envolvendo a Suzane von Richthofen. Vale lembrar, é claro, né, se é uma previsão, foi feito antes de acontecer essa tragédia com o tio, né? Isso é um pouco óbvio, mas é bom falar aqui, né? As declarações aconteceram durante uma entrevista no programa Super Pop, apresentado por Luciana Gimenez, e rapidamente viralizaram. A sensitiva chegou a afirmar, entre uma de suas ali previsões, que a Suzane cometeria outro crime. Eu já adianto para vocês que eu não acredito nesse tipo de coisa, tá? Mas eu acho que vale sim, pelo menos fazer essa menção dentro de todo esse contexto. Essa moça,
ela vai cometer outro crime. Aí vocês vão entender que o espírito assassino, tu matou uma vez, tu tem que matar de novo. O diabo não te deixa em Você acha paz. que ela vai fazer de novo? Vai fazer Quem de sabe novo. vai ficar presa e não sai mais, né? É porque ela tá achando bonito, né? Se assistir, ela é uma celebridade. Então eu vou matar pra virar uma série. Mas é fundamental a gente deixar isso bem claro, né? Não existe nada de concreto, muito pelo contrário. Aliás, pelo menos até agora, oficialmente Suzane não tem nenhuma relação comprovada com a morte do parente. O que ela aparenta querer, e querer muito, é o dinheiro deixado pelo irmão da mãe, a ponto, inclusive, de aparentemente estar disposta a brigar até com o próprio irmão por isso. Quando o assunto é a morte em si, a lógica de quem desconfia costuma ser simples, né? Uma morte tratada como suspeita, mais uma herança milionária, o histórico da mulher, a soma desses três fatores é o que alimenta toda essa falação aí que a gente está vendo. No final das contas, é bem possível que tudo não passe de uma grande coincidência. Talvez os exames apontem que foi uma morte natural e que Suzane não tenha absolutamente nenhuma ligação com isso. Mas o simples fato dessa dúvida existir já diz muita coisa, não é? Existem pessoas que até cumprem a pena, mas nunca conseguem se livrar do peso da própria história. Pode parecer pesado, mas é algo que ela vai carregar para o resto da vida. E aí fica a pergunta que muita gente insiste em repetir. A Suzane de hoje é realmente diferente da Suzane de 2002? Porque, se for a mesma, essa teoria talvez não soe tão absurda assim.